Olá, prosseguindo aqui com nossos estudos, ainda de operações lógicas, agora a gente vai estudar conjunção. No vídeo passado, a gente estudou a respeito da negação. Então agora eu vou fazer uma pergunta a vocês, só para a gente fazer uma revisão do assunto passado. Eu vou perguntar para você, se eu pegar aqui P como tendo, no caso, o valor lógico verdadeiro. P é uma proposição com valor lógico verdadeiro. Se eu pegar P e fazer a negação de P uma vez, depois negar mais outra vez, qual é o valor lógico resultante? Minha pergunta é essa. Eu estou pegando P, que possui inicialmente o valor de verdadeiro, e estou negando ele duas vezes. Qual é o resultado aqui? Só para ver se você está entendendo bem com relação ao vídeo passado. Pense aí e responda. Pois é, se você disse que é verdade, você acertou. Por que é verdadeiro? Porque a gente faz de dentro para fora. A gente faz a resolução de dentro para fora. A negação de P vai dar o quê? Se P é verdadeiro, a negação de P vai dar falso. Então eu boto falso. Só que eu ainda tenho esse sinal de negação mais uma vez. Então a negação do falso é o quê? É o próprio verdadeiro. Então a gente vai e resolve essa questão da operação lógica negação. Tudo bem? Vamos apagar isso e vamos agora ver a operação de conjunção. E veja só, a operação lógica de conjunção, o nome já está dizendo, conjunção tem aquele operador de união, que é o operador aqui I, ou o I assim, ou também o I comercial. A gente pode observar isso aqui de várias formas. E por definição, a operação de conjunção construída numa tabela verdade, ela tem o seguinte enunciado. Ó. Temos uma conjunção de duas proposições P e Q como sendo P e Q. Isso aqui é a representação. Ou pode ser esse P e Q, pode ser assim também, ó, P e Q, ou pode ser também P e Q. Tanto faz. Aí, cujo valor lógico é verdadeiro, veja só, quando as proposições P e Q são ambas verdadeiras. Em caso contrário, né, nos demais casos, nos outros casos, temos falso como sendo a resultante aqui dessa nossa preposição, né? Dessa nossa proposição, que no caso aqui é uma proposição composta, porque a gente tem uma proposição simples, mais outra simples, né? Fazendo essa avaliação lógica, a gente tem um resultado. Isso vai ficar mais fácil de entender agora que eu vou desenhar para você a tabela verdade. Então vamos começar aqui desenhando a tabela verdade, como a gente já viu em vídeos passados. Para desenhar uma tabela verdade com duas proposições, a gente vai precisar de 4 linhas. Então a gente vai ter aqui a proposição P a Q e aqui vai ser a proposição P e Q, né? Avaliada de forma composta. Então a gente vai ter a primeira linha, a segunda linha, a terceira e quarta linha. Por que isso acontece? A gente já viu em vídeos, vou deixar até aqui em cima para você assistir, caso você não assistiu. Então você vai ter aqui, olha, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui é verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Pronto. Então, se eu for avaliar aqui, eu tenho que uma proposição para mim é alguma afirmação que eu faço, é algum tipo de condensação de um modelo, é uma estruturação de um problema, não é que eu pego o problema, segrego em partes, então eu posso dizer que P é um pedaço de um grande problema, bem como Q também é outro pedaço. Então eu posso avaliar dois pedaços aqui, olha, será que P e Q são verdadeiros sob o ponto de vista de uma avaliação lógica? Se eu tiver P e Q nessa condição onde P é verdadeiro e Q é verdadeiro, qual é a avaliação desse critério lógico? Quando eu tenho P e Q ambos verdadeiros, isso aqui retorna para mim verdadeiro. Por outro lado, se pelo menos uma dessas duas proposições for falsa, então a gente já tem de imediato falso, então é falso, e aqui como as duas são falsas, então falso também. E esse tipo de tabela vai nos ajudar também com a programação. Você pode até olhar isso aqui, está muito abstrato, está muito geral, não vejo aplicação nisso. Calma, vamos entendendo isso aqui com cuidado, vamos refletindo sobre o assunto, a gente vai chegar lá. Quando a gente for programar, ter essa noção, ter essa percepção, ter essa sensibilidade aqui com relação às proposições, ela é importante para a gente também fazer as avaliações, como eu mostrei para você. Por exemplo, se tiver um se, eu posso fazer uma avaliação de uma variável A aqui, e né, uma variável B, vou botar aqui ó, var B, e essa avaliação ela só vai acontecer caso o meu A, minha variável A, tenha o valor verdadeiro e minha variável B também tenha o valor verdadeiro. Porque caso contrário, esse se aqui não vai entrar numa estruturação, não vai entrar no nosso bloco aqui de critério de análise. Porque quando a gente coloca uma palavra como essa, depois a gente vai ver isso aqui na programação, a gente já está se preparando, né? Se algo acontecer, e esse algo dentro dos parênteses vai ser definido,
Se isso aqui for bem determinado sob o ponto de vista da lógica, né? Se eu tiver o valor lógico verdadeiro aqui dentro, então execute o bloco, que vai vir logo em seguida. Isso aqui é um critério de lógica, de avaliação que a gente vai fazer normalmente. A gente vai pedir para o computador fazer esse tipo de reprodução, né, de avaliação. Ele vai averiguar sobre esse ponto de vista. Então, para eu entrar dentro desse bloco, eu tenho que ter ambas as variáveis verdadeiras se eu estiver utilizando, atenção, hein, o conectivo I. Aqui é o conectivo I. Analisa aí com cuidado e veja que isso faz todo sentido. Porque o I está dizendo, tem que isso ser verdadeiro e também essa outra variável aqui tem que ser verdadeira. Para eu poder dizer que tudo isso aqui é verdade, por causa desse I, né? O I dá a ideia aditiva, né? Estou querendo garantir ambos. Por outro lado, a gente vai ter o conectivo OU, que vai ser conhecido como a disjunção, que a gente vai ver isso aí no próximo vídeo. Tudo certo? Vamos lá, vamos para o próximo vídeo.